prometemos no último bloco, vamos falar sobre mobilidade urbana. E quando eu adiantei isso, Ana, um monte de ouvinte mandou aqui e disse, acho que é o problema mais cruel na cidade de São Paulo. É o que mais mexe com a gente, deixa a gente nervoso e faz a gente perder um tempão de vida, né, nos deslocamentos necessários. Então nós vamos conversar com o Sérgio Aveleda, um dos grandes especialistas no assunto que nós temos, coordenador do Laboratório de Cidades Inteligentes do INSPER e também um dos fundadores da Urucuia Mobilidade. Sérgio, bom dia, obrigado por participar aqui conosco. Bom dia, Vitor. Bom dia, Ana. Oi. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um prazer estar de volta aqui na Rádio Bandeirantes com vocês. Quer que eu abra ou você abre? Pode ir. Vamos falar então, porque olha... Você é uma especialista. Não, que isso, longe disso. O Aveleda que tá aqui com a gente. E olha, como tá bom pra andar em São Paulo, hein? Meu Deus. Quando a gente viaja, vai assim pro interior, pra uma cidade pequenininha, todo mundo fala, gente, como o tempo rende, né? Como a cidade é diferente. E o tempo rende porque os deslocamentos são mais curtos, né? Então você consegue incluir um monte de atividade no seu dia a dia, o que dá pra gente sentir muito bem agora, nessa época de fim de ano. Mas daqui a uns dias já volta tudo ao normal e há uma expectativa de que a gente vá voltando gradualmente, né, aos índices de congestionamento que a gente tinha antes da pandemia. Na sua visão, Aveleda, a gente está caminhando exatamente para isso ou não? Qual que é a expectativa que a gente tem em termos de tempo de deslocamento diante da realidade das medidas que têm sido implantadas em São Paulo? Olha, infelizmente, as previsões não são boas. Aliás, antes das festas, né, antes das férias escolares, a gente já vinha observando índices de congestionamento em São Paulo superiores aos da período pré-pandemia. E durante a pandemia, eu mesmo dei entrevista aqui para vocês na Rádio Bandeirantes, havia uma pesquisa realizada por uma consultoria internacional que dizia que as pessoas tendiam a comprar mais carros, por duas razões. Durante a pandemia as ruas ficaram vazias, então as pessoas tiveram a sensação de que andar de carro seria mais fácil. E dois, o medo da contaminação. Muita gente deixou o transporte público por medo da contaminação e decidiu comprar um carro. O problema é que todas essas pessoas agora estão saindo de casa. E a cidade, o espaço da cidade é restrito, não tem como crescer, como ampliar o espaço para os carros. Os congestionamentos vão piorar. A única maneira de a gente melhorar isso é a gente, de alguma forma, incrementar o uso do transporte público e da mobilidade ativa. São as duas únicas maneiras que tem de melhorar o congestionamento. As pessoas que estão de carro decidirem ir para o transporte público, isso vai diminuir o número de carros nas ruas. E elas vão decidir ir de transporte público se o transporte público for mais rápido, mais eficiente e atrativo. Outra opção é as pessoas começarem a caminhar ou andar de bicicleta. Aí a gente precisa ter infraestrutura, a cidade precisa convidar as pessoas para fazer isso. Observe que na Faria Lima, onde 15 anos atrás não tinha uma ciclovia, hoje a gente tem engarrafamentos de bicicleta na Faria Lima. Por quê? Foi oferecida a infraestrutura, as pessoas decidiram ir de bicicleta e isto contribui muito para melhorar o trânsito. E mesmo assim, ali na região, o trânsito é bem complicado em vários momentos do dia. Ou seja, a gente ainda engatinha nesse sentido. O senhor falava sobre tentar estimular o uso do transporte público. Por que caminhar, por exemplo? São Paulo é uma cidade gigantesca, né? Muitas pessoas, por exemplo, trabalham a 10 quilômetros de casa e acham ok, não é tão longe, né? Porque é uma cidade muito grande. Para tentar incentivar o uso do transporte público, aprovou-se recentemente a Lei de Zoneamento e, segundo os vereadores que construíram essa proposta, um dos principais temas, um dos principais objetivos é justamente o adensamento populacional para perto do corredor de transporte público, para perto de onde tem uma estação de metrô, para perto de onde tem CPTM e até mesmo os corredores para os ônibus. É uma saída, é uma medida justa tomada pelo Legislativo Paulista? É sim, Vitor. Essa medida já estava prevista lá no Plano Diretor de 2015. Ela foi confirmada na revisão do Plano Diretor agora e na nova Lei de Zoneamento. Agora, ela sozinha ela não é eficiente.
Eu nasci em Curitiba, Vitor. Em Curitiba tem essa regra desde o começo dos anos 70, quando eles construíram os BRTs, os expressos que eles chamam lá em Curitiba. E eles permitiram, se você sobrevoar Curitiba ou subir lá no Mirante da Telepar, você vai ver o plano diretor. Você vai ver uma estrutura de prédios, um ao lado do outro, próximo aos corredores e depois horizontal. Mas Curitiba é uma cidade que usa muito carro. Aliás, é a cidade que mais tem carro por habitante no Brasil hoje, a capital que mais tem carro por habitante no Brasil. Por quê? Porque não basta estimular a densificação ao redor do corredor se você for levar para morar ali pessoas de alta renda apenas e permitir que tenha garagem à vontade. Essas pessoas vão usar o carro. Você precisa, para que esta medida funcione, desestimular o uso do automóvel. Uma maneira é, o que estava previsto em 2015, é a restrição às garagens. Quer dizer, você vai morar perto do corredor onde tem metrô, onde tem ônibus de qualidade, não precisa ter muitas garagens. Esta é a ideia. A segunda, que é fundamental, é a gente trazer as pessoas que trabalham nos bairros ricos para morar nos bairros ricos. Os porteiros de prédios, os vigilantes, os seguranças, os garçons, os balconistas de supermercado, de farmácia, eles moram a 50, não é 10, é 50, 60 quilômetros de onde eles trabalham. Se você pegar um morador de cidade de Tiradentes que vai todo dia para a Vila Olímpia trabalhar nos escritórios dali, ele anda mais de 40 quilômetros por dia de transporte público. Se a prefeitura estimulasse, através da compra de terrenos, a construção de habitação de interesse social, para que pessoas que trabalham na Vila Olímpia, nos Jardins, no Itaim, na Paulista, na Chucre Zaidan, no Morumbi, morassem ali perto, isto teria um efeito muito grande. Eu, recentemente, até fiz esta afirmação. Hoje o metrô está gastando, o governo do estado, 16 bilhões de reais para construir a linha 6 laranja, a linha das universidades, que é fundamental, não se discute a importância dela. Mas eu sugiro que o governo do estado pegue outros 16 bilhões de reais, junto com a prefeitura e com o governo federal, e use, por exemplo, para trazer pessoas para morar no centro. Compre prédios, compre terrenos e construa habitações de interesse social no centro. Um cálculo bastante primário mostra que seria possível trazer 100 mil pessoas para morar no centro. Imagina a redução de viagens todos os dias se nós trouxéssemos as pessoas para morar perto do emprego. E mais, isso melhoraria a segurança, isso melhoraria a inclusão social, nós não seríamos mais uma cidade de guetos, onde ricos moram no lugar e pobres moram muito longe. A cidade seria mais democrática, mais inclusiva, muito mais segura. A gente teria movimentos de diversas classes sociais no mesmo bairro e muito mais eficiente. A gente consumiria muito menos energia todos os dias para deslocar as pessoas. Isso na teoria é muito bom, né, Veleda? Mas na prática existe o mercado, né? E o mercado é quem movimenta isso, é quem dita o quanto vai custar morar no centro. E eu vou trazer um exemplo aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que me deixou chocada. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa que tem atividades, vai parecer que eu não tenho o que fazer, mas eu gosto de ir, por exemplo, em showroom de apartamento que está sendo lançado e tal, só para entender o quanto está valendo ali o apartamento, o imóvel e tudo mais. Não rilo, Pato, é verdade, eu gosto mesmo. Que hobby interessante, né? Não compro nada, quem vê pensa. Mas assim, tem apartamento de menos de 30 metros quadrados que foi construído ali perto do Minhocão, já contando com, quem sabe, no futuro, um fechamento total ali do elevado, vira parque e tudo mais, que está custando mais de 300 mil reais. 1 metro quadrado altíssimo. E a gente está falando de um microapartamento, onde não cabe uma família. Onde certamente vai morar uma pessoa que tem uma renda um pouco mais alta e vai poder pagar por esse metro quadrado. E como é que faz para a gente regular esse valor? Como é que a gente consegue trazer essas pessoas para morarem no centro? E tem aí uma outra questão também. As pessoas que moram nos bairros nobres não querem as pessoas da periferia compartilhando espaço com elas. Isso é muito claro. E a gente viu muitas manifestações de grupos de bairros dos Jardins e outras regiões contra essas mudanças que estão propostas e foram aprovadas, acabaram passando no plano diretor, justamente porque não querem isso. Mas existem mecanismos que o poder público pode usar para incentivar a ida dessas pessoas? Porque se a prefeitura não tentar de alguma maneira com incentivo, com fiscalização, redução de impostos para quem construir esses apartamentos de baixo custo e apartamento grande para a família, não vai ter como essas pessoas irem para o centro, Aveleda. A gente vai continuar falando sobre isso, como fala há muitos anos, e nada vai mudar. É o que eu disse, Ana. Eu sugeriria que o governo do estado e a prefeitura pegasse um recurso de uma nova linha de metrô, 15 bilhões de reais, vamos dizer assim, e investisse na compra dos terrenos.
para que as construtoras, em competição pública, pudessem construir e vender a preço muito subsidiado aqueles que estão cadastrados já no cadastro da prefeitura que necessitam habitação de interesse social. Você tem toda a razão. O mercado não tem a menor condição de fazer isso, porque vai comprar um terreno nos Jardins, não vai conseguir vender habitação popular nos Jardins. A prefeitura, o governo do estado, o governo federal precisam fazer projetos de habitação Minha Casa Minha Vida, não lá na periferia, lá longe, nestas áreas. Quanto ao preconceito, nós precisamos vencê-lo. As pessoas querem as pessoas de menor renda só para trabalhar. Elas precisam começar a entender que a cidade não suporta mais esse tipo de estilo de vida. Eu moro nos Jardins e a pessoa que trabalha na minha casa, no meu prédio, na farmácia onde eu compro, no restaurante onde eu janto, mora a 40 quilômetros de distância de mim. Isso não faz mais nenhum sentido numa cidade que pretende ser sustentável, democrática e inclusiva. Nós precisamos quebrar estes muros, estes guetos que foram construídos na cidade de São Paulo. E isto é só o poder público que é capaz de fazer. Aí a gente precisa de uma intervenção. O mercado não fará sozinho. É o poder público que precisa subsidiar, como você disse, com isenção de impostos. Eu sugiro com a compra das áreas através de desapropriação, e aí sim o preço vai cair lá para baixo e nós vamos conseguir vender isso para a população de baixa renda, com prioridade para os trabalhadores daquela região. Então, uma empregada doméstica que trabalha nos Jardins terá prioridade na lista lá da prefeitura para comprar o seu imóvel a preço popular nos Jardins. Com isso, ela deixa de usar o transporte público, deixa de usar a motocicleta, ou, às vezes, um balconista de farmácia, um balconista de supermercado, deixa de usar o seu automóvel para ir trabalhar a pé ou de bicicleta. A cidade vai ficar mais democrática, mais inclusiva, muito mais segura do ponto de vista da segurança pública, porque nós vamos ter múltiplos usos das ruas e muito mais sustentável. O senhor falava sobre as possibilidades e queria voltar aqui no assunto transporte público. Não falta também, em relação ao poder público, melhorar a condição, a qualidade mesmo do transporte público, porque falha em metrô em CPTM, é ônibus sem ar-condicionado abarrotado de gente, é terminal com fila para conseguir pegar o transporte. Como que daria para melhorar essa situação? Porque aumentar a frota é basicamente insustentável, né? Não tem infraestrutura em São Paulo hoje para aumentar a frota. Vitor, sim, nós precisamos tornar o transporte público mais atrativo. O metrô, apesar das falhas e da CPTM, que é comum, né? Você veja que o metrô são 6 trens, cada trem de metrô. As portas dos dois lados. São mais de 450 milhões de operação de abertura e fechamento de porta todos os dias no metrô. Alguma vai falhar e, se falhar, isso vai dar transtorno. Mas, ainda assim, se a gente faz pesquisa de opinião, os usuários têm um nível de satisfação grande com o sistema metroferroviário. Nós precisamos ampliar o metrô, é verdade, São Paulo tem um déficit, mas enquanto isso não se faz, porque demora muito e é muito caro, nós precisamos melhorar o sistema de ônibus, que é muito barato e muito eficiente. Ele vai ser muito eficiente, aliás, se nós dermos prioridade. O ônibus precisa ser mais rápido que o carro, por isso que ele não pode disputar engarrafamento com o carro. Ele precisa ter faixa exclusiva ou corredor exclusivo. A faixa exclusiva é muito simples de implantar, basta sinalizar e fiscalizar. Uma faixa exclusiva aumenta em até 30% a produtividade de um ônibus, ou seja, ele pode transportar 30 pessoas a mais do que ele transporta disputando espaço com o trânsito. O melhor convite para alguém deixar o carro e ir para o ônibus é ele estar parado no engarrafamento e o ônibus do lado dele passando numa velocidade razoável, num tempo de viagem menor. É isso que vai levar as pessoas a deixarem. Além disso, nós precisamos organizar o transporte metropolitano. Nós vivemos numa região metropolitana com 39 cidades, cada uma tomando a sua própria decisão, definindo a sua tarifa, o seu meio de pagamento. É preciso unificar isto abaixo de uma autoridade metropolitana de transporte, ou seja, todas as decisões de mobilidade urbana, sejam locais ou metropolitanas, seriam tomadas por uma única autoridade. As cidades que fizeram isso, e eu cito o exemplo de Madrid, conseguiram reduzir em 30% o custo do transporte e aumentar em 30% a participação do transporte público nas viagens. Então, o governo do estado, junto com as prefeituras, precisam, com urgência, se organizar, abrir mão do seu poder individual para constituir uma autoridade metropolitana que dê racionalidade e facilidade. Você veja que uma pessoa que mora em Guarulhos precisa ter um cartão, se ela vem para São Paulo, precisa ter um segundo cartão, se ela usar um ônibus em São Paulo, vai ter que ter um terceiro cartão e vai pagar 3 tarifas cheias. Isso não tem o menor sentido, já passou da hora
das autoridades públicas se organizarem em torno de uma autoridade metropolitana de transporte. Pois é, e você falou de Madrid, né, a Veleda, que fez isso. Eu me lembrei aqui do exemplo que eu conheci recentemente de Lisboa, que também fez a mesma coisa. Foi nesse mesmo caminho, criou uma autoridade metropolitana e uma espécie de bilhete único que vale para todos os modais de transporte que circulam ali pelas cidades de Lisboa, por Lisboa e as cidades adjacentes. Então, é a mesma tarifa, né, para começo de conversa, é o mesmo bilhete e, além de tudo, você pode pagar uma espécie de mensalidade. Então, a pessoa que usa ali o bilhete todo dia para trabalhar, por exemplo, vai lá e paga um valor fechado por mês e, independente da quantidade de viagens que fizer, é aquilo que ela vai pagar. E é mais barato do que pagar o dia a dia, comprar o bilhete individual, e ainda o bilhete individual teve uma redução de valor em relação ao que era cobrado antes. Então, ao invés de aumentar a tarifa para o usuário, a exemplo do que vai acontecer no ano que vem em São Paulo nos trens que vão para R$5, né? Vale lembrar, 1º de janeiro tem um gosto amargo, eles reduziram a tarifa, bancaram com mais subsídio e, por outro lado, aumentou muito o número de passageiros. Então, eles já alcançaram a arrecadação que existia quando a tarifa era mais alta, porque houve esse estímulo ao uso do transporte público. Só que aqui no Brasil é uma coisa completamente maluca, né? Você vai para Osasco, é uma tarifa, aí você vem para São Paulo. Tem tanta gente que sai de uma cidade e vai para outra trabalhar e paga uma tarifa diferente, aí vai para o trem e usa uma outra tarifa. E esses discursos não avançam. E não avançam por simples falta de vontade, né? Exatamente, Ana. Nós não precisamos fazer nenhuma lei, não é necessário nenhuma adaptação legislativa, basta boa vontade política. E aí a sociedade precisa pressionar. Infelizmente, os usuários não têm consciência dos grandes benefícios que teriam se nós vivêssemos numa realidade como você bem descreveu de Lisboa. Você imagina ter um único cartão com uma tarifa integrada em toda a região metropolitana, um bilhete único metropolitano, não é? O quanto não seria atrativo. A maneira como a gente administra hoje o transporte, Ana, para você ter uma ideia, faz com que a prestação de uma motocicleta seja mais barata que usar o transporte público. Isso é uma loucura. A motocicleta tem dezenas de externalidades negativas. 60% das vagas de UTI no Brasil são de vítimas do trânsito, a grande parte delas motociclistas. A gente deveria estar reduzindo a tarifa de transporte público para, de fato, atrair as pessoas para o transporte. Mas a gente faz o contrário. A gente tem o bilhete único da prefeitura, que é aceito no metrô e nos trens. Aí o governo do estado institui um novo bilhete, o TOP, que não é aceito nos ônibus municipais. Ou seja, a gente vai criando cada vez mais complicação para o usuário, em vez de criar facilidades, né? E isto, evidentemente, resulta em pouca atratividade do transporte público. Sem contar que a gente, com a diferenciação de tarifa, não só de bilhete, quando você vai contratar uma pessoa, por exemplo, que trabalha em São Paulo, mas que mora em Diadema, que mora em São Bernardo, o cara coloca ali na ponta do lápis o quanto que vai custar isso. Porque ele vai pagar uma tarifa em São Paulo, e aí tem uma tarifa que é diferente nessa cidade da Grande São Paulo, e tem que bancar também a questão da junção das tarifas, né? Quando você vai fazer a transição de modal, acaba ficando mais caro para um município para compensar o congelamento de outro. Então, é uma desordem absurda e acaba também se refletindo nisso, na contratação de pessoas que moram mais longe, porque isso vai pesar mais na conta do empregador, né? E falando aqui sobre São Paulo, agora com essa situação dos trens e metrôs a R$5 a partir do dia 1º de janeiro e o ônibus a R$4,40, é uma tendência natural, não é, Aveleda? Que o ônibus começa a ficar cada vez mais lotado. Quem puder vai tentar andar de ônibus. E aí, tem solução para isso? Ou é bom já o ouvinte ir se acostumando que o ônibus vai estar mais cheio a cada dia? Você tem toda a razão, Vitor. Há uma função de elasticidade cruzada entre ônibus, metrô e trem. Quando varia a tarifa de um e não varia a tarifa de outro, há um cruzamento de demanda. Há uma demanda que vai. Quando a gente implantou, eu estava no metrô na época, em 2006, quando a gente unificou o bilhete da prefeitura, passou a ser aceito no metrô e criou uma tarifa integrada com desconto. A demanda do metrô em um ano cresceu 50%, sem inaugurar a nova estação. Foi só porque ficou economicamente atrativo usar ônibus mais metrô juntos. Esta diferença tarifária, que passa a valer a partir de 1º de janeiro, tende a criar uma maior atratividade dos ônibus, o que vai exigir da prefeitura
uma melhoria da oferta, mas como você bem disse, Vitor, não adianta colocar mais ônibus para ficar parado no engarrafamento. É preciso que a prefeitura gerencie as ruas, dando prioridade ao transporte público para que os ônibus fiquem mais ágeis e mais rápidos. Mas é lamentável que a gente tenha esta falta de articulação entre o governo do estado e as prefeituras, a ponto de a gente começar a ter diferenças tarifárias agora que vão criar uma atratividade por um modo de transporte que pode não ser o preferido do usuário. O usuário talvez preferisse de metrô e é muito conveniente para a sociedade que ele vá de metrô. O metrô é caro para fazer, ele precisa ser muito utilizado, o metrô é mais sustentável e tudo mais. Mas com esta política agora a gente começa a ter uma lógica econômica que o usuário vai adotar que não é a mais sustentável ou a que ou que atenda melhor o interesse de toda a sociedade. Por isso, eu volto a dizer, é preciso, com urgência, que a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais, a imprensa, a sociedade civil organizada, comece a cobrar dos prefeitos e do governador um grupo de trabalho para começar a construir a Autoridade Metropolitana de Transporte em São Paulo. Mas aí o senhor falava sobre sustentabilidade. Estão tentando eletrificar uma boa parte aí da frota dos ônibus de São Paulo. Seria, até o fim do ano que vem, 20% dos ônibus, dos 12 mil ônibus que hoje percorrem a capital paulista, seriam elétricos. Mas aí foram descobrir que não há infraestrutura. Não tem onde carregar, não tem onde estacionar. Difícil, né? Tentar fazer isso. É um desafio, porque não é só trocar motor, né, Vitor? A eletrificação dos ônibus exige uma adaptação grande do sistema como um todo. As garagens, elas têm tanques de diesel que elas abastecem cada ônibus em 5 minutos com bombas de alta pressão. Nós precisamos trocar essa infraestrutura por uma infraestrutura elétrica. E nem sempre a localização daquela garagem tem rede suficiente, com potência suficiente para atender os ônibus. Então, além da adaptação interna, colocar os carregadores, a subestação, algumas garagens demandam uma adaptação externa, ou seja, a concessionária precisa levar esta potência para lá. Pelo que eu entendi, a prefeitura já entendeu esse problema, já está trabalhando com a concessionária para o desenvolvimento dessas soluções e começam a trazer os ônibus elétricos, que têm a vantagem de não poluir, zero poluição no escapamento, né? A vantagem de ser silencioso. Todos nós nos incomodamos muito com os ruídos que os ônibus provocam, que não são poucos, e tem a vantagem de ter uma condução mais suave. O ônibus elétrico ele é mais atrativo para o passageiro, também porque o motorista é treinado para conduzir de forma mais suave. Não tem troca de marcha, as frenagens são muito mais lentas, porque ele precisa carregar a bateria com os freios, e as acelerações também são mais suaves para evitar um consumo de bateria. Então, as cidades que implantaram ônibus elétricos, elas tornaram o transporte público mais atrativo, além de completamente sustentável. Só que ao mesmo tempo é um negócio caro, né, Aveleda? Então, a gente vai ver a partir desse ano que vai começar essa questão da eletrificação andando, pelo menos como meta, que está sendo mantida pela Prefeitura da capital, e, por outro lado, talvez um custo do sistema subindo, porque com mais passageiro que deve ir para o ônibus, deixando de lado o metrô e CPTM, caso isso se confirme, a manutenção vai ter que ser maior, né? A tendência é essa, né? Um transporte que é mais forçado precisa de maior manutenção. Como é que a gente faz para equilibrar essas contas? Olha, um ônibus elétrico ele é mais caro, sim, Ana, você tem toda a razão, para comprar. Por isso que a Prefeitura, inteligentemente, fez um financiamento com o Banco Mundial, com o BID, com o BNDES para a compra. Mas a operação do ônibus elétrico é muito mais barata. Um ônibus a diesel tem mais ou menos 20 mil componentes. Um ônibus elétrico tem aproximadamente 2 mil componentes. A manutenção é infinitamente inferior. E o custo da energia também é muito menor. Então, ao longo do ciclo de vida do ônibus, o ônibus elétrico é mais econômico. A Prefeitura, ao longo do tempo, na medida que ela for implantando mais ônibus elétricos, ela vai reduzindo o custo do sistema. Ela paga mais caro para comprar, mas, em compensação, ela economiza na operação. Claro que com mais passageiros, nós vamos ter que melhorar a oferta, melhorar a produtividade e, eventualmente, os ônibus terão um desgaste mais intenso, porque carregarão mais pessoas. Mas eu acho que o objetivo de todos nós que trabalhamos com mobilidade urbana e preocupados com a sustentabilidade da cidade é que mais pessoas usem o transporte público. O que é ruim é que elas venham do metrô. O ideal seria que elas estivessem vindo dos automóveis. É esse público que nós precisamos buscar, fazer com que as pessoas
pessoas que estão de carro abram mão, não é ser contra o carro, é mudar o uso do carro, é fazer com que o carro fique reservado para um uso de longa distância e não um uso urbano cotidiano. Nesse caso, o ideal é as pessoas migrarem para o transporte público. Eu tenho uma frase que não é minha, que é de um urbanista, que é: se você está dentro de um carro, não reclame do trânsito. Você é o trânsito. Todos nós que estamos nos carros formamos o trânsito. Quanto mais gente das pessoas que usam carro abrirem mão do automóvel para ir de transporte público, experimentem, tentem um dia, aproveitem agora que a cidade está mais calma e façam o seu trajeto diário que você faz de carro, tentem fazer de ônibus e vejam as vantagens e desvantagens. E, se tiver ruim, comecem a cobrar da prefeitura, da SP-Trans, do governo do estado, a melhoria do transporte, porque é isso que vai melhorar a cidade. Eu não tenho uma mensagem otimista para quem anda de carro. Não vai melhorar o trânsito, não tem como melhorar. Não adianta construir um túnel num lugar, os gargalos continuarão em outros lugares. A única maneira de melhorar a nossa vida se deslocando é a gente deixando o automóvel e buscando outro meio, se ele for mais eficiente. Então, é isso que a gente precisa fazer, trocar e, ao mesmo tempo, cobrar das autoridades uma maior produtividade do sistema de transporte. E aí, só um parênteses, como a gente cobra muito, né, Lopato? Prefeitura, governo e tudo mais, a gente vai seguir reclamando. A gente se sente no direito de reclamar, sim, do trânsito. Todo cidadão se sente, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de migrar do carro para o transporte público, muita gente migrar para a bicicleta também, os ouvintes já começam a falar, mas quase não tem bicicleta, mas quase ninguém usa. Mas o interessante é a gente dividir esse fluxo, né? É tirar algumas pessoas que migrem para o transporte público, tirar algumas do carro que migrem para a bicicleta. Muita gente acabou fazendo isso por uma questão financeira também. Não tem mais dinheiro para abastecer carro, para abastecer a moto. Chegamos a esse nível também do pessoal começar a circular a pé ou de bicicleta. E o carro, ele é visto como um status. Ainda hoje é visto dessa maneira. Para você ter menos chance de ser assaltado, por exemplo. Então, mesmo que você demore no trânsito, você está fechadinho ali no seu carro com seu ar-condicionado. Então, é um negócio muito complicado e que envolve muitas secretarias, né? Não é só a questão de mobilidade, é segurança pública, é iluminação, é uma série de coisas, né, Vereda? E pelo que a gente vê, essas secretarias nos conversam, as coisas não andam juntas, né? Sim, Ana, é tudo uma questão de percepção. Quantas vezes vocês noticiaram aqui arrastões em automóveis parados no engarrafamento? Eu, que não ando de carro todos os dias, nem tenho carro, ando de bicicleta, eu me sinto muito mais seguro na minha bicicleta do que quando eu estou dentro de um táxi, por exemplo. Eu tenho muito mais medo de ser furtado, porque preso no engarrafamento eu não tenho para onde correr. A minha bicicleta sempre me permite me movimentar. E, em geral, os crimes envolvendo, por exemplo, bicicleta é furto. A pessoa vem ou roubo, mas vai embora com a minha bicicleta. Muitas vezes no automóvel eu sou levado junto, né, para outros fins, para outros crimes mais graves. Então, tudo é uma questão de percepção. Isso do status que você falou, alguns países e algumas cidades já mudaram essa percepção. Ter carro já não deveria mais ser um símbolo de status, mas sim, você tem um carro porque ele é útil para você, porque ele resolve algum problema para você. E você faz um uso dele, volto a dizer, ninguém é contra o carro, mas um uso mais racional. Porque se todo mundo resolver usar o carro todos os dias para ir à padaria ou para ir ao trabalho, que fica 5 quilômetros, 4 quilômetros, ou ir ao trabalho num lugar em que se pode ir de transporte público, se todo mundo ir de automóvel, ninguém vai andar. Então, é uma decisão mesmo, é uma criação de consciência coletiva. Além disso, você tem toda a razão. Nós precisamos melhorar as calçadas, a gente vê as prefeituras cuidando muito dos pavimentos, do asfalto, né? Fazendo muito recapeamento, mas não vê cuidando das calçadas. Não tem prioridade. E, na verdade, tem mais gente nas cidades andando a pé do que andando de carro. 35% das viagens de São Paulo são feitas a pé e 31% de carro. Então, se é por questão de quantidade, deveria se dar muito mais prioridade ao pedestre do que ao carro, porque tem mais gente andando a pé do que de carro. Então, é uma questão de a gente mudar a prioridade. Essa prioridade que se dá ao automóvel, ela não se justifica por nenhum aspecto, nem da sustentabilidade, nem da racionalidade, nem do número de viagens. Nós precisamos melhorar a infraestrutura do transporte público e da mobilidade ativa. Com isso, o trânsito vai melhorar. É essa medida que vai fazer com que o trânsito melhore. É isso, é beneficiar quem usa bastante também os outros modais. Tem razão aqui o Aveleda. Mais alguma coisa, Lopato? Não, só isso. Queria agradecer o Sérgio Aveleda, que é coordenador do Laboratório de Cidades Inteligentes do INSPER, um dos fundadores da Urucuia Mobilidade, grande entendedor desse assunto, que esclareceu algumas questões que a gente vai continuar acompanhando com você participando, hein, Aveleda? Valeu, bom fim de ano. Obrigada.
Obrigado, Limpato. Só para corrigir, eu coordeno o núcleo de mobilidade urbana lá do laboratório, legal. não o laboratório todo. Tá bom? Eu que agradeço a vocês, um bom final de ano a todas e a todos, que tenhamos todos um grande 2024, mais sustentável, mais ágil e com viagens mais inclusivas. Muito obrigado. Obrigado, senhor.